Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí, ó, agora eu quero ver a animação, é isso. Vamos começar o nosso culto hoje. Quero pedir a vocês todos a ficarem de pé. A gente vai fazer uma oração aqui agora. Amém? Amém, Deus, em nome de Jesus. Eu quero vir te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoando cada um que está aqui, Deus. Abençoar esse louvor, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos estar aqui para te louvar e engrandecer o teu nome, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa noite, Deus. Amém. Agora vamos ficar com o nosso louvor aí, né? Bora. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Eu creio que todos aqui estão felizes com Jesus. Eu não sei como foi a semana de cada um, como foi o dia de cada um, mas eu sei que Deus esteve presente na vida de cada um em cada momento. Eu creio que Ele cuidou de nós, eu creio que Ele nos deu livramentos, eu creio que o amor dEle preencheu a nossa vida. Eu quero dizer que nós possamos lembrar que Ele está presente conosco. Nos momentos difíceis a gente possa lembrar que Ele está ali, que Ele está cuidando das nossas vidas, da nossa família, cuidando dos nossos problemas, né? E que a gente possa ser grato a Ele todos os dias. Amém? Então, por isso, vamos louvar a Ele nessa noite, vamos exaltar o santo nome dEle, que eu creio que Ele está presente aqui, eu creio que Ele já chegou aqui, está esperando a nossa adoração, a nossa vida de adoração a Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos louvar o Senhor. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Te adoramos essa noite, Jesus. Teu amor preenche os nossos corações, a nossa vida. Aleluia. Semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Possamos crescer no teu amor, Jesus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas, pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo
Às vezes nós não compreendemos a infinitude do amor de Deus, quão profundo, quão imenso, quão grande é. Acho que nós não conseguimos imaginar quão grande é esse amor, porque se nós conseguíssemos imaginar, nós buscaríamos muito mais, nós nos derramaríamos muito mais, nós nos dedicaríamos muito mais, mas que nós possamos compreender um pouco mais esse amor, para buscar muito mais a Ele, buscar muito mais o Senhor Jesus. Nós podemos compreender, Senhor, esse amor do Senhor, em nome de Jesus. Sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não quer nada em troca, sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh Deus, para mim, Jesus. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim, Jesus, para mim, oh Deus. Aleluia, Jesus. Nós nos derramamos a Ti nessa noite. Possamos nos voltar para o Teu amor, que o Teu cuidado, Senhor, venha nos preencher, que a Tua glória venha nos encher, que possamos ser gratos a Ti, Deus, que possamos ser gratos. Aleluia. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não quer nada em troca, sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim, Jesus, para mim. E eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim, Jesus, para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim.
quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia, Deus. Que o Senhor possa nos encher com seu amor, que possamos compreender o tamanho dele. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vi mil histórias de como uns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz, escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
somos amados pelo Senhor, que possamos confiar no amor dEle, que possamos confiar na palavra dEle, que possamos confiar em quem Ele é para nós, que possamos voltar a nossa vida, os nossos caminhos, voltar tudo para o Senhor. Deus, nós entregamos tudo nessa noite, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, as nossas causas, meu Deus, porque nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu amor, nós cremos no Teu cuidado, nós cremos no Deus que salva, que cura, que liberta, que é verdadeiro, que é santo, que é manso, que é cuidadoso. Por isso nós temos que focar no Senhor, focar na palavra dEle, focar naquilo que é dEle. Aleluia, Jesus. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor de verdade, Pai, tem sido um bom Pai para nós. Mesmo em meio a tantas guerras, tantas crises, o Senhor tem cuidado de nós. E nós, Pai amado, ao olharmos para o Senhor e para tudo que está à nossa volta, a nossa única atitude, Pai amado, é de agradecer, Pai. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado, pela sua fidelidade. Obrigado, Deus, por ser um bom Pai. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Todo mundo aí? Boa noite. Boa noite. Vocês estão achando estranho todo mundo assim numa roda? Tá estranho, não tá? Todo mundo curioso? Vocês estão com a cara da Sofia de curiosa. Ô, gente, então vamos lá. Vamos começar. Antes da gente... Sou eu? Antes da gente começar... Queria assim, sem aglomerar, pedir se a gente podia só pular para o banco da frente, quem está no banco de trás e tem espaço na frente. Mas assim, sem aglomerar, se a cadeira estiver pertinho da outra, você dá uma afastadinha, dá uma arredadinha, se você quiser pular para o banco da frente. Sabe por quê? Eu queria que essa noite a gente fizesse essa roda assim, para a gente poder se olhar. E esse negócio aqui, é eu, João? Cadê o João? Não, né? Quem puder, né, olhar, pular para o banco da frente, por quê? Que eu queria que vocês olhassem um para a carinha do outro, olha atravessado, dá uma olhadinha para o seu irmão lá do outro lado, lá na sua frente, tá? Não adianta sorrir para ele, porque não vai resolver, ele não vai ver, mas você dá um tchauzinho de longe assim para ele, ó, oi, tudo bem? Estou aqui. Sabe por que a gente queria fazer isso? Porque hoje é o nosso culto final da nossa série de lições do Conexão. E o Conexão já diz todo o nome, né? A gente está conectado e é algum tipo de conexão. Ela é com Deus e uns com os outros. É por isso que vocês estão em roda, para vocês poderem olhar no rostinho um do outro. Falar assim, olha, o Otaviano faz parte do mesmo corpo que eu faço. O Otaviano também é meu irmão em Cristo, apesar das nossas diferenças, nós somos corpo. E é por isso que vocês estão em roda hoje e por causa de mais alguma coisa também que a gente vai continuar falando, amém? Pode sentar, gente. Hoje... eu vou apresentar com um negócio de PowerPoint, que na faculdade, gente, é só PowerPoint, entendeu? Aí se acostuma. Lá no nosso Conexão, é só PowerPoint. Os outros meninos mais novos faz vídeo, todo mundo criativo, e no nosso é só PowerPoint, porque a gente é assim, entendeu? Não tem muita criatividade, não. Aí hoje eu fiz um PowerPoint também, para a gente poder falar, e hoje vai ser um pouquinho diferente, porque não é só eu que vou falar, vocês também vão falar hoje, em nome de Jesus. Tá bom? A gente tem tanta opinião para dar, a gente tem tanto posicionamento para fazer, até na internet, que nós vamos fazer aqui hoje. Entendeu? Então, é por isso que a gente está em roda hoje. Os meninos, dá para, Samuca, dá aí para colocar o PowerPoint, aquela primeira tela? A nossa série de lições do Conexão
a série chamou Os Pequenos Cristos. Por que a gente teve essa série de lições no Conexão? Porque a gente estava vendo um grande problema e dificuldade no relacionamento dos cristãos com a sociedade, né? Não tem muito problema? Depois dessa pandemia, então, o negócio da internet, o relacionamento do cristianismo com a sociedade parece que piorou. E por que a gente quis falar dos pequenos cristos, né? Os cristãos? Porque Deus queria trazer para a gente características que a gente precisa ter para poder, talvez, se relacionar melhor com a sociedade. A gente não precisa ser amigo do mundo, né? A gente precisa se relacionar melhor com a sociedade. Por quê? Porque a gente é canal de Deus para que eles possam também conhecer a Deus. A gente não é uma guerra, né? A gente é canal de Deus. Então, por isso que a gente fez essa série. As características que a gente estudou, eu queria que a gente desse uma olhada aqui em tudo que a gente falou. Foram 5 lições, né, 5 semanas falando sobre algumas coisas que nós cristãos precisamos ter para poder começar a se relacionar melhor com a sociedade, tá? E uns com os outros também. Não deu, né? Vai vingar? Tá. O primeiro deles, que a gente falou, era caráter. Primeira coisa que o cristão precisa ter para começar a querer falar de Jesus é começar tendo caráter, e o caráter de Jesus, né? Não tem nada pior do que pregar para alguém e você não ser exemplo, não ser referência, não ter caráter, né? Viver falando escondido. Então, o primeiro tema que a gente estudou foi caráter, e foi em Salmos 15. Abre aí em Salmos 15, por favor, pessoal. Salmos 15. Espera aí, deixa eu trocar aqui também, que senão não vai funfar o meu negócio. Salmos 15. Salmos 15, gente. Alguém abriu aí, consegue ler para a gente? Deixa eu ver. O Emanuel abriu? Você consegue ler Salmos 15 para a gente, por favor? Legal, olha para você ver, Salmos 15 fala: quem herdará o reino dos céus? Gente com integridade e caráter. E por que a gente tinha que falar sobre isso? Porque eu também precisava ouvir sobre isso da parte de Deus, que a gente precisa ser íntegro. O primeiro passo para começar a ser um bom cristão, e um cristão que impacta gerações, é gente que tem caráter, e gente que é íntegra, né? Então esse foi o primeiro estudo nosso sobre os pequenos cristos, a questão do caráter. E Salmos 15 diz que os herdeiros do reino dos céus são pessoas que praticam a justiça e são íntegras. O segundo falava do controle da língua. Esse eu não participei, mas foi o que mais falou comigo, ó, para você ter ideia, entende? Eu não participei, a Janine me contou e foi o que mais mexeu comigo. Você vê o quanto que eu preciso controlar a língua, né, irmão? Provérbios 13:3 foi a nossa referência. Dá uma olhadinha em Provérbios 13:3. Abre lá, por favor, sua Bíblia. Provérbios 13:3. Fala assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. É uma recomendação de Deus para as nossas vidas. Cristão, para ser canal de bênção, precisa controlar a língua, né? A gente fez uma dinâmica lá no Conexão, todos fizeram, né? Acho que quem não participava era só os adolescentes, porque tem uma outra estratégia com eles. Era algumas coisas que a gente precisava melhorar e outras que a gente se sentia confortável das virtudes, né, dos frutos do Espírito. O que eu estava pior que eu coloquei lá era o controle da língua, né? Então, uma outra grande virtude que a gente precisa ter para ser um bom cristão também era o controle da língua. O nosso terceiro foi submisso. Esse submisso falava sobre submissão a Deus, submissão aos pais, submissão às autoridades, que também hoje é uma polêmica, né, se a gente é submisso à autoridade ou não é. Então lá a gente teve foi muito bacana no nosso, a gente aprendeu bastante, né?
E lá em Efésios 5:21 fala sobre isso. Vou ler aqui rapidinho, Efésios 5:21. Vou achar aqui, gente. Efésios. Acho que minha Bíblia não tem Efésios não, gente. Efésios 5:21 fala assim, o final do texto fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então lá a gente aprendeu que submisso também é ser submisso ao nosso próximo. Dá uma olhadinha na sua reta aí, lá para o seu coleguinha, lá e fala assim, pensa assim, eu sou submisso àquele coleguinha que está na minha frente. Olha o que Jesus me mandou fazer. A Thalita diz, a submissa Janine, hein, Thalita? Olha para o seu coleguinha do outro lado e vê ele como o corpo de Cristo e fala assim, eu sou submisso a ele, sou submisso a Deus e uns aos outros, é recomendação do Senhor. Bom, o quarto tema que a gente tinha estudado era obedientes, né? Então a gente precisava ser obediente, foi o que Deus deu para a gente na nossa quarta lição, e nela, Mateus 7:24, fala sobre a questão da obediência e os frutos que ela traz. Olha para a gente ver, falava sobre obediência aos pais, a Deus, e o 7:24 fala assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Obediência, então, traz bons frutos de edificação, né? Foi o nosso quarto tema lá no Conexão. E o último foi cheios do Espírito. Esse aí eu não gosto nem de comentar, eu falava com os meninos que eu tenho até medo de falar desse negócio, né? Eu vou falar, ô Ângela, compartilha para a gente, Ângela, o que foi que Deus te falou lá no cheios do Espírito, quando você deu a lição para a gente. Aí todo mundo vai falar um pouquinho, tá, gente? Vocês vão conversar hoje, viu? A Ângela vai contar para a gente o que Deus falou com ela. Anti-aborto pressionaram família de criança grávida após estupro. Vocês conhecem esse caso? Uma menina de 10 anos foi estuprada pelo tio, se eu não me engano, por 4 ou 6 anos da vida dela, e ela engravidou, e sabe o que aconteceu? Evangélicos foram para a porta de um hospital protestar contra o médico e contra a criança, chamando ela de assassina, né? E todo mundo tem opinião sobre o assunto. Quem quer começar? Gesiel? Você quer falar sua opinião sobre esse assunto? Depois ou agora? Outro? Quem quer falar? Qual que é a sua opinião sobre? Ninguém vai se candidatar? Esconde a cara não, viu, Ângela? Quem vai começar? Tem uma opinião formada, Sara? Ela desviando o olhar. Cadê o paninho, Gesiel? Aqui, ó. Eu vou dar. Ô, Sara, você quer compartilhar a sua opinião? Pode compartilhar? Então tá bom. Fica à vontade, ninguém vai julgar, não. Só está gravado no YouTube. Então, eu vi esse caso e eu só conseguia pensar assim que Jesus pregou muito sobre o amor, né? Sobre não julgar, sobre... Eu acho que ninguém pensou muito na situação da menina, das pessoas que estiveram ali, assim, porque ela passou por uma situação super difícil, uma situação super complicada, e ali tinha uma vida, sim, mas tinha uma outra vida gerando uma vida, sabe? Então, eu acho que o nosso papel é orar, sabe, pela vida dessa menina, para ela superar todos esses traumas que ela sofreu, e porque é muito difícil, com certeza. Então, minha opinião foi mais voltada para isso, sabe? De ter amor por essa menina também. Não julgar as atitudes, nada disso, porque ninguém sabe assim, o que ela passou. Podia ser a filha de qualquer pessoa ali, entendeu? E a oração seria o ato maior de amor assim, pela vida dela. Legal, opinião massa. Alguém mais? Kézia? Quer opinar? Quer? Não, tá tranquilo. Quem quer opinar, gente? Quem quer opinar sobre o assunto? Larissa? Quer opinar? Se quiser, gente. Então, tá, se quiser, né? Já chega na pessoa. Então, biologicamente falando, a criança de 10 anos não tem estrutura para gerar outra criança. Então, isso não deveria nem entrar em discussão. Não existe opinião nesse caso.
A criança estava correndo, uma criança gerando outra criança, correndo um risco de vida. Então, na minha opinião, esse povo que foi lá não tinha nada para fazer, não tinha vasilha para lavar em casa, foi lá porque, biologicamente, a criança não tinha condição nenhuma de continuar essa gestação. Massa. Alguém mais? Karine? Gente, olha aqui. Karine, Sofia. Karine estava na frente. Vai lá, Karine. Eu acho assim que é errado culpar a criança, chamar ela de assassina, porque ela estava sob a responsabilidade de adultos, né? Então não foi ela que escolheu. E assim, de qualquer forma, ela passou por um parto, só que ela passou por um parto de uma criança morta. Então, tipo assim, de qualquer forma, o trauma do parto, ela teve que sofrer, porque ela teve que tomar injeção para poder ter contração, para poder ter a criança, mas morta. Então, eu acho que todo mundo aqui que falou entrou num acordo de que essa menina não poderia ter essa criança, né? Mas eu queria falar desses cristãos que fizeram isso. É muito triste ver que nós somos muito mal representados, né, para quem é de fora. E são situações como essa que impedem que muitos cheguem até a igreja, até o cristianismo, até, né, a nossa religião, né, digamos assim. Mas é muito triste ver isso, porque nós aqui sabemos que isso está errado e que Deus não prega sobre isso. Deus não prega ódio, não prega julgamento, julgar uma pessoa, uma criança, falar que ela é uma assassina e tudo. E eu vejo muito isso, tipo, em amigas minhas, que não são evangélicas e tudo, nem católicas, elas têm uma visão muito errada da igreja. E é triste ver isso e a gente tinha que desconstruir, né, essa ideia errada que eles têm sobre nós. Alguém mais, gente? Não, ninguém levantou a mão? Legal. Então, a gente... Quer falar? Não? A gente ouviu algumas opiniões sobre esse assunto e o intuito aqui não é polemizar mais e colocar a gente em enrascada para que a gente crie mais polêmica. Essa não é a intenção. A intenção é dar uma proximidade para o cristianismo e para a sociedade. Bom, o que a gente tem nesse caso da menina de 10 anos, eu não tenho uma solução para o caso, tá? Não vou falar sobre, inclusive a minha opinião eu compartilho com a de todos vocês, né? Então a gente não tem uma solução clara para o caso, triste é o que aconteceu, né? Esse é o único fato. E esse foi um dos casos, a gente tem um outro também que a gente quer compartilhar, que eu queria falar, sobre se vocês têm opiniões sobre isso, tá? E a gente vai falar o porquê que vocês estão falando sobre isso, porquê que a gente está com esse intuito de que vocês compartilhem. O outro caso aconteceu com um líder religioso, ele, pode passar, gente, por favor. Com um líder religioso, ele falou que igreja não é para homossexuais, que eles podem ir para um outro lugar, mas que a igreja não daria. Virou polêmica na internet, né, a gente sabe, e a imagem que ficou do cristianismo, nesse caso, era de que a gente não aceitava pessoas homossexuais, né? E aí eu queria ouvir de vocês, porque na internet tem muita opinião, queria ouvir de vocês, tem alguma opinião sobre o assunto? Você tem, Geise? Quer compartilhar? Os meninos falar primeiro? Alguém tem uma opinião sobre o caso? Quer compartilhar? Késia? Vamos compartilhar. Ei, gente, a paz. Gente, olha, eu convivi muito com homossexuais na faculdade. Eu era a única normal, tô zoando, da minha sala, vamos dizer assim. Então, eu estou falando normal brincando. Então, assim, eu aprendi a lidar com essas pessoas. E quando Deus fala que Ele veio para os doentes e não para os sãos, a igreja é o lugar dos doentes. A gente não pode virar as costas para essas pessoas que precisam de Jesus tanto quanto eu. Então, eu acho que o cristão, a maior barreira que eu vi na faculdade foi mostrar para as pessoas ali dentro que igreja não é só pedir dinheiro, que Jesus é amor e Ele veio
salvar o que está perdido. Ele veio dar cura para o doente. E a maior barreira é desmistificar essa visão do crente que é só dinheiro, sabe? Então, a partir do momento que Jesus veio para os doentes, nós deveríamos, como cristãos, abraçar essa população. Jamais aceitar as práticas do pecado, porque isso é condenável na Bíblia. Mas nós deveríamos abraçar e mostrar que Jesus é o caminho. Então, eu penso dessa forma. Alguém mais, gente? Levantou a mão, Angel Mix. Esse negócio aqui do pano não resolveu nada, que é o pano que tá passando. Então, eu também convivi com muitas pessoas homossexuais em ambientes de trabalho, principalmente. E eu acredito que, hoje, numa visão geral, nenhuma igreja está preparada para receber esse público, né? Então, eu acho que não é só virar e falar, tipo assim, aqui não é o lugar que você se encaixa, mas também não tem outro lugar. Então, qual é a solução? Eu acredito que os membros da igreja, os líderes, têm que estar preparados para receber esse público e aprender a lidar com esse público, né? Eles têm muita rejeição com a gente, sabe? Eles têm realmente, igual a Sofia falou do caso anterior, eles têm uma rejeição de chegar ao cristianismo, porque eles têm uma visão nossa de julgadores, né? E em ambiente de trabalho eu pude mostrar que não é assim que as coisas funcionam. Graças a Deus eu pude mostrar isso, me posicionar de uma forma que você não é conivente com aquilo, né? Mas que você respeita e que existe sim um espaço para aquela pessoa. Então, o que falta é preparação. Só completando a fala da Ângela, essa preparação ela também não vem de homens. Por isso que é importante a gente estar cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos vai mostrar as estratégias e como receber, porque a linha ali, né, é muito estreitinha, então a gente precisa caminhar com muita vigilância, com muito cuidado. Então, só reforçando o que a Késia trouxe e o que a Ângela trouxe também, nós temos que buscar esse direcionamento no próprio Espírito Santo para a gente conseguir se posicionar e realmente sermos pequenos Cristo. Então, eu acho que o líder religioso em questão, ele foi muito infeliz na fala dele, principalmente que a Ângela falou de preparação, sabe? E a igreja na qual que ele carrega o nome, a igreja dele tem um cuidado com isso, eles têm um movimento que chama Movimento Cores, que é um movimento que estuda a palavra só com a galera que é LGBT, sabe? Tanto que acontece na Savassi, que é assim. Então, assim, eu acho que ele foi infeliz ao falar isso, porque ele feriu aquilo que estava acontecendo, às vezes, dentro da própria igreja dele, sabe? Que a galera que cuida exatamente desse público é voltada para ele, é uma reunião que acontece preparada para ele, sabe? Então, eu acho que ele foi infeliz, tanto que a igreja está tendo que se retratar agora, sabe? Então, essa é a minha opinião. Legal, amém. Taviana. Ó, gente, o negócio do paninho aqui. Boa noite, gente. Bom, igual todo mundo aqui já falou, a gente como igreja, a gente não tem que julgar ninguém. Inclusive, quem faz a obra nas pessoas não é a gente, é o próprio Espírito Santo. Assim como qualquer outro pecado, tipo assim, o homossexualismo é um pecado, assim como mentir é um pecado, assim como ficar fazendo fofoca é errado, sabe? Então, tem vários pecados no nosso meio que não são focados, mas só porque a pessoa tem um enfoque tão grande assim, já aponta o dedo de todo mundo para ela e esquece de todo mundo. E não é assim que tem que ser. Igual uma vez eu li um negócio muito legal, que é assim, a gente pensa que deixa eu reformular a frase. É como se a gente fosse responsável por convencer e o Espírito Santo por pregar. Pensar assim, na verdade é o contrário. A gente tem que pregar e amar e o Espírito Santo fazer a obra, sabe? Assim como qualquer pecado nas nossas vidas. E eu acho que, eu não sei o contexto da fala desse pastor, mas aí eu acho que pode interpretar de duas formas. Eu não sei o contexto que ele falou, né? Mas a questão de igreja não é para homossexual. Se for olhar no âmbito assim, você é homossexual, você não é bem-vindo aqui? Mentira. Você é bem-vindo assim como qualquer um de nós, que todo mundo é erro.
A questão é, a outra interpretação que eu imagino, uma questão assim, a pessoa está na igreja, mas não aceita que aquilo ali é errado, entendeu? Tipo assim, não, eu estou na igreja, mas eu não vou mudar minha vida, Deus me ama do jeito que eu sou. Não é assim. Assim a pessoa não teve uma transformação verdadeira dentro dela. Mas a questão de, tipo, se a pessoa está vindo de fora e conheceu Jesus, cara, você é mais que bem-vindo aqui dentro. Se alguém chegar para te julgar, você me chama que eu vou conversar com essa pessoa. Amém, legal. Alguém mais tinha levantado a mão? Assim? Fala, garoto. Bom, então esse assunto ele é muito assim, uma coisa que veio fazer refletir muito ao longo dos anos, sabe? Eu parti de um ponto que eu não aguentava, eu não ficava perto, para um ponto hoje que eu não vejo diferença em estar do lado de uma pessoa hétero ou uma pessoa de qualquer uma das desinências da comunidade LGBT. Eu tenho amigos de várias sexualidades. E o que mais me deu um choque de realidade nessa transição foi no momento em que, depois de bastante tempo de amizade com uma amiga minha, ela veio saber que eu era o crente. E ela ficou chocada. E quando ela falou, não acredito que você é. Aí, nesse momento, eu parei para pensar, gente, será que eu não estou sendo a imagem de Cristo? Mas aí, depois, com ela conversando comigo, eu fui perceber que, na verdade, muitas vezes são os cristãos que não estão sendo a imagem de Cristo. Porque nós estamos afastando as pessoas, nós fazemos questão de não ficar no mesmo lugar. Mas se a gente considera que isso é um pecado, e a gente fala, aí a sua desculpa é, eu não vou ficar aqui porque eu não compactuo com a prática. Mas e quando seu coleguinha aqui está mentindo para o outro? Está mentindo para a professora que não fez o dever de casa na sala, fez o dever de casa em casa mesmo. Você está perto ali dele, está apoiando ele. Então, acho que esse foi um dos maiores choques que eu tive, foi perceber se de fato mesmo estava levando a mensagem de Cristo ou não. Massa, glória a Deus. Alguém mais, gente? Chefe? Chefe? Agora do chefe aí, gente. Não, na realidade é o que a gente estava compartilhando um pouco antes do culto aqui, principalmente sobre esse tema, que repercutiu bastante, mas que me levou a pensar não só na questão do fato que ocorreu sobre a igreja receber os homossexuais ou receber qualquer outro pecador, né, ou qualquer outra pessoa doente, necessitada, mas a questão crucial, né, para nós cristãos, é que qualquer uma pessoa, mesmo que se encontre em qualquer situação como essa de homossexual, pecadora, ela vai ser confrontada dentro da igreja, né? Então, essa é uma questão que todos nós temos que entender, que a igreja não é um lugar só de conforto, é um lugar de confronto. Deus é amor, né? Mas também Ele é justiça, Ele é justo, né? Então, Ele vai nos confrontar. A igreja que não confronta o pecador, que não confronta os nossos atos, os nossos pecados, ela não está sendo uma igreja verdadeira. Nós não estamos confrontando o pecador, igual o Cassim comentou aqui da faculdade, daquele coleguinha que fica colando, se você não confronta essa pessoa, você não é um cristão verdadeiro, você precisa ser trabalhado também, né? Então, essa é uma questão, partindo desse assunto, que me levou a pensar e compartilhar também com o Mateus e com outras pessoas. E que eu acho que foi uma falha desse pastor. Ele deveria ter falado, sim, vocês serão aceitos, sim. Nós aceitaremos vocês dentro da igreja. Mas lembre-se que, assim como vocês e outras pessoas, vocês serão confrontados, porque a nossa igreja tem os seus princípios, né? Como todas as outras igrejas deveriam ter. Então, é isso que eu tenho para compartilhar. Que nós precisamos, sim, confrontar, mas nós também precisamos receber em amor, pregar o amor, que é Jesus que morreu na cruz, que morreu por todos nós que somos pecadores, né? Então é isso. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Gente, vou parar por aqui, senão nós vamos alongar demais nas opiniões.
Se você for na sua casa procurar quem falou, só quero te falar uma coisa, esse pastor é uma bênção, ele foi infeliz no comentário dele, a gente não quer aqui cancelar ninguém, por favor. Então você vai pesquisar, né, que você vai ficar curioso. Então estou te falando, essa pessoa é uma bênção, ela foi infeliz. O contexto foi que perguntaram e ela respondeu dessa forma, inclusive se retratou, tá? Apagou e tudo mais. Então, a ideia não é polemizar. Glória a Deus pelas opiniões de vocês e pelo posicionamento de vocês. Sabe por que disso tudo? Que a gente está compartilhando isso? Porque todos nós somos cristãos. Essa obra não é porque eu e a Janine somos líderes do Conexão 2, porque o Gesiel é líder de jovens, o Vinição do Louvor. Essa obra não são só dos líderes, essa obra é de todos nós que somos cristãos. E por que a gente quis que vocês compartilhassem aqui? Sabe para quê? Para vocês verem o quanto que nós temos bons posicionamentos em amor, e o que está sendo falado são só os maus posicionamentos. E te falar que Deus está te chamando para se posicionar para o evangelho genuíno. O intuito aqui era basicamente esse, para você olhar à volta e falar assim, nossa, olha como que o meu corpo tem posicionamentos de amor. Só que tudo que a gente vê na mídia são os maus posicionamentos. E te encorajar a se posicionar e se revelar como cristão, com um bom posicionamento, porque os que estão se posicionando mal, estão fazendo a torta e a direita, é cristão que mata o outro, é cristão que tem preconceito, é cristão que vai para a porta de hospital, esses estão se posicionando e a mídia está em cima, e ela não está errada, a mídia vive disso, pode estar errada, ela está certa. A questão é, se você então tem esse bom posicionamento, o faça. O faça no seu Twitter, o faça no seu Facebook, manda um vídeo para um amigo, manda mensagem para o seu amigo, fala assim, olha, o evangelho é isso aqui, o evangelho é aquilo outro. Igual a Ângela falou, no meu trabalho eu tive oportunidades de me posicionar e mostrar que a igreja não era só isso, como a Kézia falou, não é só dinheiro, não é só isso. O que Deus está falando para a gente hoje, com todos esses posicionamentos, é falar assim, agora leve isso lá para fora. Porque o que o povo tem lá fora sobre o cristianismo é aquilo ali. E se a gente tem o evangelho que é genuíno, por que a gente não põe ele para fora e não se posiciona? Se revela como cristão, meu irmão. Se revela. Aonde você for, onde você tem voz, então você vai lá e o faça. Para a glória de Deus. Está vendo como os nossos posicionamentos são bons? São em amor e de misericórdia, glória a Deus. Todos aqui foram em amor. Olha para o seu corpo, agora você olha um para o outro e fala assim, eu compartilho em amor do ministério que o mesmo irmão lá. Eu olho para o Ismael e falo assim, ele faz parte do mesmo corpo que eu faço, porque nós juntos em amor, então não gritamos esse posicionamento para o mundo. Porque o mundo está vendo esse cristianismo, que não é o verdadeiro. E te encorajar a se conectar um com o outro e gritar para o mundo esse bom posicionamento. Amém? Deu para entender? Não é para polemizar, não é para causar qualquer tumulto. Inclusive, tira a gravação do YouTube, porque senão vai falar que jovem cristão expôs não sei o quê, né? Então, a ideia é essa. Por que a gente quer falar sobre isso? Porque 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 1:11 fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se nós sabemos que o posicionamento de Cristo era em amor em todos esses casos, ou todos os outros que nós vamos vivenciar, por que nós não somos imitadores e gritamos isso para o mundo? O tempo está passando, a nossa geração está andando, e o que a mídia está falando são só os maus posicionamentos. Alguém falou que a gente era mal representado, eu não lembro quem, né? Que a gente é mal representado. Então, por que a gente não passa a representar e tomar lugar no meio da sociedade e falar, peraí, o cristianismo não é isso, não. Na minha igreja também nem tudo é perfeito, mas espera aí, deixa eu te falar do verdadeiro evangelho. O pastor José Felipe, no domingo à noite passado, falou sobre parar de seguir as tradições e parar de fazer os ritos. Quem viu o culto de domingo à noite, ele falava sobre isso. Então, vamos quebrar tradições, mas para falar de um evangelho genuíno. Para falar de um Espírito Santo que se move aqui dentro. Foi o que a Larissa falou, nem tudo só pela razão, mas é que o Espírito Santo vai te guiar. E é isso que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. Para quando você for lá para fora
e tiver um caso desse, você se posicione em amor, então, do jeito que você está falando, que você se posicione com misericórdia, mas que você se posicione. Não dá para os maus representantes ficar se posicionando e a gente que detém do verdadeiro evangelho, ou ao menos o tenta ter, não fazer nada. Amém? Deu para entender o recado? Glória a Deus. Só tem mais uma perguntinha aqui que a gente quer compartilhar, que é o seguinte: isso é bom para a gente compartilhar, porque talvez a dor do outro seja a minha, e eu posso conversar com ele, quem sabe mudar a minha maneira de evangelismo. Pode passar aí, por favor, gente. Olha lá, ó, vamos lá. Eu acho que alguém tem o que compartilhar. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta para pregar o evangelho hoje? Pensa na sua vidinha aí e fala assim: qual que é a maior dificuldade que eu tenho de falar de Jesus para alguém? Ou de falar que eu sou cristão, ou de viver isso? Você quer compartilhar? Já nem tenho o que compartilhar aqui. Boa noite, gente. Que eu estava pensando, né, lá em casa. E aí eu pensei duas coisas, tipo assim. A primeira, que eu acho que às vezes falta na gente humildade para ir, sabe? Porque às vezes a gente, como cristão, a gente se acha demais, sabe? A gente se acha aquele que tem o controle emocional, que sabe que Deus está no controle, então a gente tem essa segurança, uma segurança a mais às vezes, que faz a gente ter essa arrogância, sabe? E na Bíblia não fala isso, fala para a gente ser humilde o tempo todo. Tem até 2 versículos que eu peguei. Tem um lá que é em 1 Pedro 5 e 6, que fala: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele te exalte. E o outro, Tiago 4, 6 a 10. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tipo assim, o próprio Jesus, sabe, sendo Deus, com toda a inteligência, toda a sabedoria, toda a ciência, ele não ficava, sabe, no canto dele, ou então se sentindo superior aos outros com o conhecimento que ele tinha. Ele justamente ia nas pessoas que mais precisavam e que mais achavam que sabia, sabe? Tipo os fariseus lá. Jesus ia falar com eles, mas falava o quê? Com amor, né? Então, assim, eu acho que falta isso muitas vezes, essa humildade de deixar Deus usar, sabe? De se colocar, assim, na vontade de Deus mesmo, né? E a outra coisa que eu estava pensando é se a gente tem sido um facilitador para Deus nos usar, sabe? Tipo, o que seria isso? É a gente fazer o que Ele manda, sabe? A gente andar em retidão, a gente ter pureza como Deus manda. Tem um versículo lá que fala, né? Pureza de corpo e espírito. Isso é a gente que faz, sabe? É a gente que vai correr atrás. Então, assim, dá lugar ao espírito, não dá lugar à carne. Porque se a gente anda assim, igual que fala, Deus, Ele dá graça aos humildes, sabe? Tem um versículo que fala também que os olhos do Senhor estão contra os perversos, os que fazem o mal. Então, se a gente não cuida, sabe, de cada detalhe assim, fica mais difícil de Deus nos usar, né, para a gente levar para o outro, sim. E é isso que eu queria falar. A mais bonita do Brasil, gente. Glória a Deus. Alguém mais tem que compartilhar e fala assim: essa é a minha dificuldade para falar de Jesus? Arthur? Boa noite, galera. Acho que minha maior dificuldade em falar de Jesus é que a imagem dos cristãos hoje já praticamente ninguém mais sente que aquilo ali vai trazer a felicidade. Por exemplo, se eu fosse, tipo, totalmente do mundo, não conhecesse nada da palavra, mano, se eu tipo, visse um cara que é cristão lá, igual os cristãos de hoje em dia, por exemplo, julgam por qualquer coisa, um erro, taca pedra, eu não iria querer ser cristão igual aquela pessoa. Porque eu conheço N pessoas que não são evangélicas ou cristãs, que eu julgo muito melhores do que pessoas que são representantes ou pessoas que estão dentro da igreja como a gente.
E eu acho que a minha maior dificuldade é essa. Eu acho que eu não consigo fazer com que as pessoas acreditem que o evangelho não é aquilo lá. Tipo, não é aquilo que eles sabem, que eles estão vendo lá. Porque eu, por exemplo, eu acho que a nossa igreja é muito diferente das demais. Pelo menos do que eu vejo, tipo, de igreja. Assim, eu acho que a opinião é diferente. Eu acho um modelo diferente de igreja. Mas tem igrejas muito intolerantes, tem segmentos muito intolerantes, e eu não ia conseguir fazer com que a pessoa acreditasse que aquilo lá era bom. Então, a religiosidade, como que o mundo enxerga o cristianismo, é das dificuldades. A Janine falou sobre a gente não ser humilde. Até falei com o Dene, né, o pastor Dene lá, na semana passada, o quanto que a gente, como crente, por acreditar que Jesus é a única verdade, a gente se acha, às vezes, superiores aos outros, né? Então, essa é mesmo uma barreira, né? Até para mim, é como um empecilho meu também, como os cristãos veem a gente também é um grande empecilho. E, bom, todas essas barreiras são verdadeiras sobre a gente pregar e falar do Evangelho. Mas a questão é, o que o Arthur falou, por exemplo, né, da mal representatividade, a gente só consegue mudar a geração se a gente começar a atuar nela. Esse é o intuito e esse é o ânimo que Deus está colocando no seu coração hoje. Né? A gente aprendeu lá no GIM que toda geração tem a chance de mudar a sua. Essa é a nossa. Se a nossa representa mal o Evangelho, por que a gente então não começa a se posicionar e usar a nossa voz onde a gente tem espaço para falar desse Evangelho? Tá? Gente, eu não vou alongar muito, eu queria mais ouvir sobre as dificuldades, né, Vinícius, mas melhor correr. E aí a gente vai falar sobre uma coisinha, só para a gente finalizar, e não tem uma grande pregação para vocês, porque a pregação é justamente o que a gente compartilhou, para você voltar para sua casa e pensar sobre esses posicionamentos. Mas tem um cara que marcou a nossa história, e é um exemplo para a gente de pessoa que mudou a sua geração, porque estava tudo errado. E quando a gente viu muita coisa errada na nossa geração, e a gente compartilhou bons posicionamentos, a gente vai passar a ser referência na nossa geração, como esse cara foi. Hoje, para quem não sabe, fazem 503 anos da Reforma Protestante, e a gente não quer falar exatamente só sobre a Reforma, a gente quer falar sobre o cara que se colocou na brecha, para falar assim, a minha geração está com alguma coisa errada, e eu vou ser instrumento de Deus para ela, que foi Martinho Lutero. Aí eu vou deixar com vocês o professor Daniel, que vai falar rapidinho sobre essa referência, sobre o Martinho Lutero, para a gente se inspirar e ter como exemplo para também tentar mudar a nossa geração. Amém? Samuca não. Parece Samuel, mas é o Daniel. Como é que faz? Pá, gente. Então, o pessoal pediu para fazer um breve resumo assim do que foi a reforma. E foi muito interessante algo que a Janine falou ali a respeito de obediência. Porque quando a gente vê a vida, por exemplo, de Martinho Lutero, que talvez foi o mais famoso assim da reforma, mas tem vários outros como Calvino, Armínio, muitos outros, foram grandes homens de Deus, que Deus levantou naquela época para realmente transformar aquela sociedade. E aí a gente pensa assim, como que Deus pode usar a minha vida, talvez como usou a vida desse cara? Aí parece algo muito grandioso, mas ela falou algo sensacional, a questão de obediência. Jesus fala assim, que aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E eu sempre pensava nesse versículo em dinheiro. Se o salário que eu ganho hoje pode ser pouco, mas se eu for fiel nele, o dia que Deus me der mais, eu também vou saber administrar aquilo com sabedoria. Só que, o que acontece? Por que muitas vezes Deus não pode nos usar para coisas maiores? Porque nas pequenas coisas que Ele nos diz, que Ele nos ordena, nós não obedecemos. Nós não somos fiéis a Ele, às vezes, nas pequenas coisas. Então, Ele também não nos permite viver as coisas maiores que Ele tem para nós. Né? Então, com certeza, a vida de Lutero não começou ali, na Reforma Protestante. A vida cristã dele não começou ali. A vida de obediência dele não começou ali. Porque a coragem que ele teve para fazer o que ele fez, alguém que não vive já uma vida de obediência,
a palavra de Deus, a voz de Deus, não consegue exercer aquele tipo de obediência ali, né? Então, falando um pouquinho sobre a reforma protestante. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa essa palavra reforma. Nos últimos dias aí saiu uma outra polêmica também, além dessas duas que a gente viu aí, de um pastor e teólogo, falando que a palavra de Deus, nos nossos dias, precisa ser atualizada. E que ela é um livro insuficiente para os nossos dias. Inclusive, falando a respeito desse tema do homossexualismo, que a palavra de Deus ela não é um livro suficiente para a gente abordar esse tipo de assunto na sociedade que a gente vive hoje. E isso, assim, se viesse de alguém lá de fora do mundo, isso não é surpresa para nenhum de nós, porque o mundo não tem o conhecimento de Deus que a gente tem. Então, para eles, a Bíblia é como qualquer outro livro. Mas isso vindo de um pastor, de um teólogo, de alguém que conhece a Deus de caminhada cristã há muitos anos, isso é preocupante para a gente. Isso, talvez, foi até interessante isso acontecer perto dessa data de hoje, da reforma. E mostra para nós como que é preciso, na nossa geração, a gente resgatar o que a gente vai ver aqui, que foi o que os reformadores lutaram naquela época, e de tempos em tempos, esses ventos de doutrina falsa, esses enganos, começam a querer entrar na igreja de novo, e é papel nosso, como cristãos atuais, permanecermos firmes, e resgatarmos e reafirmarmos esses valores que a gente vai ver, né? E, então, essa palavra reforma, ela não tem nada a ver com atualizar a Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, ela toda é inspirada por Deus. Não há nenhum homem na face da terra com autoridade para mudar um pingo sequer de um i que está na palavra de Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós, né? Nós é que somos reformados pela palavra, porque a sociedade muda, ela começa a querer incutir novos pensamentos na nossa vida, na nossa mente, e nós é que precisamos diariamente nos deixar ser reformados pela palavra. E é interessante, porque essa palavra reformar, por exemplo, quando a gente vê esses monumentos antigos, de tempo em tempo eles precisam ser reformados. Pega, por exemplo, aquelas igrejas antigas que tem aquele teto, né, todo desenhado. Quando eles vão reformar aquilo ali, eles não podem fazer uma outra pintura ali. Eles não contratam um pintor, faz uma outra pintura aqui, apaga isso aqui e faz uma outra pintura. O que ele vai fazer na reforma é simplesmente realçar o que ficou desbotado com o tempo. E é isso que aconteceu na época de Lutero. Da época de Cristo até a época de Lutero, a palavra de Deus ela começou a ficar desbotada. As pessoas que estavam, os homens que tinham o conhecimento, não era todo mundo que tinha o conhecimento da palavra de Deus, e aqueles que tinham começaram a deturpar a palavra de Deus, a ensinar coisas que não estavam na palavra de Deus. Então, o que os reformadores fizeram não foi descobrir o Evangelho, foi simplesmente tirar tudo aquilo de errado que estava sendo ensinado e simplesmente trazer luz para o que realmente estava escrito aqui. Certo? Então, a primeira, o que aconteceu? Lutero, ele estava na Alemanha, na cidade de Wittenberg, e ele escreveu 95 teses, chamadas 95 teses de Lutero, mas, na verdade, eram 95 propostas de discussão com a Igreja Católica da época. E ele pega essas 95 teses e prega na porta daquela igreja ali. E a gente não vai trazer todas aqui, de jeito nenhum, mas eu queria comentar sobre os 5 principais pontos da Reforma Protestante, que talvez sejam os 5 principais temas e pontos que nós, hoje, precisamos reafirmar na nossa conduta, na nossa vida, e tudo que a gente falou aqui, na hora de pregar lá fora, se posicionar firmemente em relação a isso aqui, independente do que aconteça. Tem uma música que a gente cantou aqui hoje, que fala exatamente a respeito disso, ainda que nos custe. Nos posicionar e obedecer, ainda que isso nos custe. E a primeira dessas, ficaram conhecidas como as 5 solas da Reforma, a primeira chama sola fide. Sola é uma palavra latim que significa somente. Então, somente a fé. Está passando os slides? Tá? Os versículos? Não? Não tem problema não. Gente, rapidinho de Bíblia aí, que é para a gente não estourar muito. Abrem comigo aí em Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 9.
Efésios 2, versos 8 e 9. Fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, por muito tempo, a Igreja Católica ensinou que a salvação, na verdade, poderia ser comprada. Ela poderia ser alcançada não somente por obras, mas por doações também. E essa era uma das máximas dos reformadores. Isso está errado. O homem é salvo pela fé, pela graça mediante a fé. E quando isso é até um assunto polêmico muitas vezes, mas quando Paulo fala isso, a intenção dele não é excluir as obras da vida cristã. Lá em Efésios, seguindo aí no verso 10, ele fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, ele esclarece o seguinte: nós não somos salvos, as obras elas não são aquilo pelo qual nós recebemos a salvação. Mas nós somos salvos para as obras. Depois de sermos salvos, as boas obras é aquilo que faz parte da vida cristã. Então, isso é a primeira sola, somente a fé. O homem é salvo mediante a fé, né? O justo viverá pela fé. O segundo é sola escritura, ou seja, somente a escritura. Ou seja, a palavra de Deus, ela é um livro infalível. E a própria palavra de Deus, ela se interpreta. A gente vê isso em algumas passagens, eu quero ler algumas. Atos 17, 11. Abram comigo aí rapidinho, quem está com Bíblia. Atos 17, 11. Tá, beleza. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, eles receberam a palavra dos apóstolos, eles iam nas Escrituras para ver se aquilo que os apóstolos diziam realmente se confirmava quando eles liam. Ou seja, a própria palavra de Deus, ela se interpreta. A própria palavra de Deus, ela dá base para ela mesma. Ela não precisa ser reinterpretada por ninguém, né? E um outro texto, eu não vou ler ele todo, está lá em Atos capítulo 8, do verso 30 ao 35. Eu vou ler só o finalzinho, que fala assim, é aquela passagem que Filipe prega para aquele etíope, né, na carruagem. Aí fala assim: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, que ele estava lendo, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Ou seja, Filipe começa lá de uma passagem que aquele cara estava lendo naquela carruagem, estava lá em Isaías, e dali, daquela passagem de Isaías, ele prega todo o evangelho para aquele cara. Ou seja, toda a palavra de Deus, ela realmente se interpreta. A gente vai ver no próximo aqui que tudo apontava para Jesus, certo? E uma outra passagem, que é algo que a gente precisa aprender muito também quando a gente vai opinar a respeito de alguma coisa, que está lá em 1 Coríntios 4, 6, que fala assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Isso é muito importante. Os meninos falaram aqui, eu acho que foi o Otaviano que falou também, isso é algo muito sério. Nós não somos responsáveis por convencer ninguém. E talvez essa seja muitas vezes a dificuldade que a gente tem de pregar, porque a gente acha que a gente tem que convencer a pessoa, e esse não é o nosso papel. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A nós foi confiado esse ministério da reconciliação, de anunciar ao mundo a reconciliação que Deus fez através de Jesus naquela cruz. Esse é o nosso papel. Não é de convencer as pessoas, mas de levar Cristo, levar elas a Cristo, certo? E a terceira sola é sola Christus, ou seja, somente Cristo. E aqui é algo muito importante também que a gente precisa entender, é o que os teólogos chamam de convergência bíblica. Tudo na palavra de Deus converge na pessoa de Jesus. Jesus é a pessoa central da palavra de Deus.
E lá em João, capítulo 5, verso 39, fala assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, a palavra aponta para Jesus, para a pessoa de Jesus. E lá em João também, capítulo 3, 14 e 15, fala assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Jesus está falando de uma passagem lá do Velho Testamento, no deserto, quando o povo estava sendo picado por várias serpentes, e Deus manda que Moisés levantasse um monumento de uma serpente, e as pessoas, quando fossem picadas, ao olhar para aquela serpente ali, elas eram curadas. Então Jesus está falando, olha, aquilo lá que Moisés fez, aquela figura, aquilo que aconteceu lá, apontava para mim. Estava falando de mim, que seria levantado na cruz, e aquele que olha, aquele que crê em mim, é salvo. Ou seja, toda a palavra de Deus, isso se repete também quando a gente vê, por exemplo, a tipologia do tabernáculo, por exemplo, cada utensílio que tem ali, tudo no Velho Testamento, tudo apontava para a pessoa de Jesus. Então, Jesus é a pessoa central da nossa vida. E se a gente for pegar a tradução da palavra religião, que também é algo, às vezes, mal visto, a palavra religião vem do latim, significa religare, ou seja, religar, reconectar. Jesus é a verdadeira religião nesse sentido. Ele é aquele que nos reconcilia e que nos reconecta a Deus. O quarto ponto é sola gratia, somente a graça. Voltando para o texto de Efésios, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui, Paulo, além de destacar a fé, ele destaca a graça, como o único meio de salvação. O homem é salvo pela graça de Deus, mediante a fé. E isso é um assunto que eu também não vou entrar. Durante a reforma também, aí teve várias linhas de pensamento, a gente conhece aí calvinista, arminiano, mas algo fundamental que a gente precisa entender é que todos eles concordavam de que o homem é salvo pela graça de Deus. E o último é só lhe deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Atos 10, 25 ao 26, diz assim: quando Pedro ia entrando, eu não vou ler esse versículo todo não, essa passagem de Atos 10 aqui, é quando Deus manda Pedro pregar para aquele centurião, Cornélio. E eu vou ler só o finalzinho, que fala assim, depois que eles que... Peraí. Deixa eu botar... Só um instantinho, gente, peraí. Aqui, ó. Atos 10, 25 ao 26, fala assim: quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Ou seja, isso era bem claro na vida dos apóstolos, na vida dos grandes homens de Deus. A glória é dada somente a Deus. Apesar da própria Bíblia reconhecer que nós devemos honrar a quem merece honra, aqueles que ensinam, os grandes homens de Deus, mas nunca dar glória. A glória é somente de Deus. Tem algumas outras passagens também, mas eu não vou ler elas todas, não, mas fala da mesma coisa, né? E só fechando, Romanos 11, 36 fala assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Ou seja, toda a glória é de Deus. E aqui eu queria trazer 2 pontos só, para a gente fechar, refletindo tudo isso que a gente falou. Lá em Mateus 7, do 24 ao 27, eu não vou ler aqui, é quando Jesus traz aquela parábola ali a respeito das duas casas, uma que é construída sobre a rocha e uma que é construída sobre a areia. E ele fala que o homem que ouve as palavras dele e as pratica são comparadas ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, veio as águas, e aquela casa permaneceu firme. E o outro texto, que eu quero conectar com esse, está lá em 2 Timóteo 4, do 2 ao 7, e esse eu quero ler, que Paulo fala assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo,
suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Já está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Esse é o desafio de todo cristão em todas as épocas, e é o nosso desafio hoje também. A gente viu aqui só algumas, né, das questões hoje, que não são atuais, mas que fazem parte da nossa vida hoje também, das quais muitas vezes nós somos questionados. E aí, o que é que você pensa a respeito? É que nós temos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. A palavra diz que aquele que confessa Jesus como Senhor é que é salvo. Nós precisamos ter nisso. Então, a opinião que nós omitimos não pode ser minha opinião. Se eu dou a minha opinião, então como que Jesus é o Senhor da minha vida? Aquilo que a gente fala é aquilo que o Senhor fala. A gente não fala de nós mesmos. Enquanto cristãos, nós não podemos falar de nós mesmos, né? E só conectando esses dois textos, então, esse tempo, eu sempre achei que quando Jesus fala disso aqui, desse transbordaram os rios, caiu a chuva, sopraram os ventos contra aquela casa, eu sempre entendi isso apenas como as aflições que a gente tem no nosso dia a dia. Mas, na verdade, isso aqui tudo é figura desse tempo que Paulo fala aqui. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E é isso que muitas vezes a gente vê acontecendo nos nossos dias hoje. As pessoas não suportam mais ouvir a palavra de Deus. E o que acontece é o que a palavra também diz que vai acontecer. Elas começam a procurar gente que fala o que elas querem ouvir. Então as pessoas, elas não querem ouvir que o homossexualismo é pecado. Que apesar de Deus amar, Ele nunca vai ser conivente com isso. E Deus não vai mudar a palavra dEle para agradar ninguém. As pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras, elas não querem ouvir que é necessário arrependimento, elas não querem ouvir que é preciso confessar Jesus como o único Senhor e Salvador. De outra forma, não existe salvação. Então, cada vez mais, à medida que nós vamos caminhando para o fim de todas as coisas, mais essas coisas vão aparecendo. Mais nós vamos sendo pressionados a realmente nos posicionar. E aí, cada vez vai ficando mais claro se nós somos realmente cristãos ou não. Então, esse é o nosso desafio hoje, que é combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, né? É isso. Contra coronavírus. Amém, gente? Então é isso. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para a gente encerrar, porque essa passagem sobre a reforma era para inspirar a gente em ver como que Lutero fez algumas coisas e, poxa, 95 teses, 5 delas mudaram a história, né? E ele foi instrumento de Deus para mudar a geração dele e a nossa até hoje. Então, que nós também sejamos instrumentos de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar, então? Deus, muito obrigado pela sua palavra, Deus, e obrigado, Pai, porque o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor está conosco, Pai amado, e o Senhor ainda nos usa como instrumentos do Senhor para a sua boa obra. Pai, nós te pedimos, Deus, nos capacite como pequenos cristos nessa terra. Ó Deus, nos faça, Pai amado, ser obedientes à tua palavra. Pai amado, nos dirija, Deus, às brechas, Pai amado, para que possamos ser como instrumentos do Senhor, para alcançar a nossa geração, para amarmos mais uns aos outros, Pai amado, para sermos pacientes, misericordiosos, para entendermos também a sua justiça e o seu juízo, Pai. Por isso, Deus amado, nós aproveitamos esse momento, Pai, para nos colocarmos diante do Senhor e te pedir, Senhor, vem sobre a nossa vida e sobre a nossa geração. Pai, nos faça como instrumentos do Senhor, Deus amado, e nos capacite a cada dia, porque aqui está, Pai amado, o nosso coração, para que o Senhor se posicione a nós, Pai amado, e nós nos posicionemos à sociedade como boca do Senhor, Pai. Sê conosco, Senhor, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, turma? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pode sentar, pessoal, de novo. Vamos
alguns recados. Quem está feliz aí que voltou para o galpão, o culto? Glória a Deus, né? Semana que vem continua aqui também, né? Porque vai estar acontecendo lá na igreja o Congresso de Mulheres, né? Congresso de Mulheres, Pérolas, né? Inclusive. Então, se você vai participar lá, já pode ir para a igreja e o restante aqui para o templo. Mesmo horário, 8 horas, tá? Bom, galera, é o seguinte, falando de conexão, a gente não pode deixar de falar sobre, né, que se você já participa de uma conexão, continue participando, continue divulgando conexão com seus amigos, familiares. Conexão não é da PNL somente, está aberto para outras pessoas, né? É um instrumento aí para que possamos também evangelizar, né, compartilhar da palavra. Então, faça nesse compromisso aí de transmitir essa conexão para outras pessoas, que tem sido muito bom. Essa semana, em especial, o nosso grupo 3, cadê o grupo 3? Tem mais aqui? Tem mais aqui? Nós tivemos nossa resenha lá, né? A gente estava avançado na lição, né? Nós assistimos o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, então nós separamos um dia para falar sobre o filme, foi muito bom, durou o horário inteiro do Conexão, né? Então, isso foi muito bom, a gente pôde compartilhar várias coisas, agregou muito para a gente. Assiste o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que você vai ver justamente aqui, até o que o Daniel comentou aqui um pouco. Né? Mas não só isso, né? Eu estou comentando aqui algo que nós fizemos no Conexão, simples, né? Dentro das lições também que já foram ministradas aqui, mas que traz para a gente grandes coisas aí. Então, Conexão 1, 2 e 3, né? O Samuel Gomes, o Rael Vinição, eu, a Thalita, a Késia, né? Então, se você não sabe quem somos nós, né? Continuamos sendo nós. Amém? Amanhã, Escola Bíblica Dominical, está aqui o professor Daniel San, né? Tem a Carol também. Então, ó, entra lá no Deezer ou no Spotify, no Anchor, procura lá por FJCast, tá? E escuta na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Não perca, tá? E outra coisa, quem aqui não é batizado? Levanta a mão aqui. Todos são batizados? Glória a Deus, é maravilhoso saber disso, glória a Deus. Então, é forte. Então, você que nos está assistindo aqui não é batizado, voltou à Escola Bíblica de Batismo, vai ser online com o professor Fauzi, tá? Então, se você conhece alguém que não é batizado ainda, pede para procurar o professor Fauzi, tá? Que vai acontecer amanhã, já vai começar amanhã, 8h30 da manhã, no horário da Escola Bíblica Dominical que ele ia ministrar, tá bom? Então, divulga aí quem não é batizado. No outro domingo. Isso, né? No outro domingo. Tá? Mais algum recado? Mais algum? Tem mais algum, Vinição? Encerrou? Então pode ficar de pé aí, no seu lugar. Glória a Deus. Agradecer o pessoal da mídia, o Joãozinho, do som também, o Samuel, obrigado. Né? Salva de palmas, galera. Se vocês não sabem, o computador desligou no meio ali, mas foi restabelecida a conexão. Loucura hoje, né, Vanessa? Hoje foi sinistro. Mas glória a Deus, Deus é bom, né, para todo mundo aí. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Coloca a sua vida diante de Deus. Né? Vamos orar também pelo pai do Felipe Jardim, né, que operou, está em recuperação no hospital. Seu pai também, né, de coluna, também não foi? Não, você operou seu pai. O pai do Arthur operou. O pai do Arthur também operou. Vem cá, fica aqui. Fica aqui, representando ele. Fica aqui do ladinho aqui. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, ergue suas mãos. Pai, mais uma vez estamos aqui como igreja do Senhor, ó Pai, reunidos, ó Pai, em Teu nome, clamando, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, que se encontram nos hospitais, ó Pai, em casas, ó, nas suas casas, ó Pai, recuperando, ó Pai, de um mal, recuperando, ó Pai, de uma cirurgia, ó Pai, nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa de encontro cada família, ó Pai, nesta hora, trazendo, ó Pai, conforto, a paz do Senhor, acalmando cada coração nesse instante, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, vai de encontro, ó Pai, esses doentes, ó Pai, que venha transformar por completo, continua, ó Pai, operando e transformando, que a cura do Senhor, ó Pai, seja real, ó Pai, em cada vida, que eles possam, Senhor, testemunhar, ó Pai, dos grandes feitos do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus,
Jesus, ó Pai. Continua, Pai, sendo com o teu povo, com a tua igreja, ó Pai, com os pastores do teu ministério que se encontram enfermos, ó Deus, ó Pai. Vai de encontro cada pastor, ó Pai, nesta noite, ó Deus. Opere, ó Pai, grandemente nessas vidas, ó Pai. Nós carecemos, ó Pai, do Senhor. Os líderes, ó Pai, carecem do Senhor Jesus, ó Pai. Levante a tua igreja, ó Pai, todos os dias, ó Pai, para orar por vidas, ó Pai, para orar pelos líderes, ó Pai, para orar por famílias, pelas crianças, ó Pai, porque nós precisamos, ó Deus, como igreja, ó Pai, concordar, ó Pai, com essa verdade, que o Senhor, ó Pai, continua, ó Pai, a operar e continua a transformar cada vida, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, nós cremos no Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai, por este culto, ó Pai, maravilhoso, por estarmos novamente reunidos aqui neste lugar, ó Pai, que cada dia mais e mais, ó Deus, possamos nos encontrar com o Senhor, que possamos, ó Pai, clamar pelo Senhor, que possamos louvar, ó Pai, constantemente, ó Pai amado, Senhor, neste lugar, nas nossas casas, ó Pai, que a Tua palavra aqui, ó Deus, possa e continue a frutificar nas nossas vidas, ó Pai, que ao sair deste lugar, ó Pai, não venhamos, ó Pai, nos distrair, ó Pai, jamais, ó Pai, porque possamos continuar firmes, ó Pai, nos Teus caminhos, ó Deus. Muito obrigado mais uma vez, ó Pai, guarda as nossas vidas, nos nossos retornos das nossas casas, ó Pai. Prepara-nos, ó Deus, para o dia de amanhã, para o culto de amanhã, a vida do pastor também nós oramos para o dia de amanhã, que venha trazer a Tua palavra, vinda do Senhor. Cada louvor, ó Pai amado, Senhor, no dia de amanhã, ó Pai, que possa ser entoado, ó Pai, diretamente e unicamente para o Senhor, Deus. Muito obrigado mais uma vez. A Ti, ó Pai, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas, Jesus.